Bom, e aqui nós temos um exemplo de estilo, né, do pipeline, aliás, pipeline não, dos tubos e filtros. Bom, como é que funciona esse esquema aqui? Você tem um fluxo, né, tem um fluxo contínuo. Então, você tem lá, ler faturas emitidas. A partir do momento que você lê as faturas emitidas, né, você vai ter o fluxo para quê? Você vai identificar os pagamentos. Quando você chega a identificar os pagamentos, esse fluxo ele se divide em dois, que é emitir recibos e encontrar pagamentos devidos. O emitidos, né, a partir do momento que você vai emitir os recibos, aliás, não, realmente, a partir do momento que você vai emitir esses recibos, você vai ter aí a geração de recibos. A parte de baixo, no outro fluxo, você vai encontrar os pagamentos devidos, né? Você vai lembrar essa pessoa que ela tem que pagar e você vai gerar esses lembretes, né? Você tem a estrutura que vai, né, para lembrar e gerar os lembretes aí. Esse é um exemplo de arquitetura de duto e filtro, né, do Sumoville de 2011. Anteriormente aqui, nós temos um exemplo como já foi dito, do Unix. Contudo, o exemplo do Somerville ele é um pouco mais simples, então é um pouco menos complexo para alguém entender, né, que está se relacionando a primeira vez com essa matéria. A do Unix, né, você tem ali os processos, né, ele acontecem basicamente uma vez, é um fluxo também, né, da mesma forma que nós temos o exemplo aqui, um pouco mais simples. Bom, e aí nós chegamos à parte bem importante, que é a importância do reuso, que é basicamente o seguinte: você desenvolve um software, né? E existem diversos componentes desse software que você sempre vai usar. Então, assim, se você tem empresa de software voltada para a área comercial, né? Você tem um foco comercial, você trabalha só nessa área. Tem algumas coisas que em todos os softwares você vai ter, né? Então, assim, imagina, se eu tenho uma coisa em todos os softwares, por qual motivo, né? Porque eu vou fazer aquilo duas, três vezes, porque eu escrevo um código todas as vezes, né? Então, assim, ao invés de desenvolver os códigos, eu faço o quê? Eu tenho um software e eu tenho componentes, né? Pode ser componentes genéricos. Toda vez que eu for desenvolver um software, eu vou pegar componentes de vários softwares, vou alocar eles num só e vou adicionar, fazer alguma modificação que seja necessária. Talvez precise refatorar o código, você tem, talvez, essa necessidade de adicionar alguma questão e você vai, né, ajudar a montar o seu sistema. Com isso, o que você consegue? Primeiro, em tese, né, você vai afirmar que aqueles componentes foram testados, certo? Então, você não precisa testar eles novamente, não fazer tantos testes, até porque quando você integrar com o sistema, né, você vai realizar seus testes comuns, mas você tem a menor necessidade de testes. E você consegue ali gerar mais rápido, né? E você consegue focar em outras partes novas, né, que você nunca criou, e você consegue focar a equipe ali, consegue ganhar tempo, consegue questão de economia de custos, e vai auxiliar também futuramente quando você for refazer alguma coisa no código. Então, assim, é bem interessante num sistema. Bom, antes da gente ver as características da arquitetura e uso prático, vamos ler aqui rapidamente, né? A gente tem a importância do reuso. É importante perceber que tudo que foi apresentado e discutido, que um modelo arquitetural oferece suporte ao reuso de várias formas. Por exemplo, pode-se ter arquiteturas reusáveis que forneçam à organização os modelos de coordenação, permitindo seu uso em diversos sistemas. Além disso, pode-se utilizar componentes já testados, como foi dito, em mais de um sistema. Dito isso, o mais importante é o reuso do conhecimento, tem um impacto direto na definição de arquitetura de software candidata à solução de um problema ou sistema. Ampla variedade de plataformas e utilitários, juntamente com a pressão do mercado para produzir o tempo de entrega de produtos de software e elevar essa produtividade, faz com que o reuso seja apontado como uma das chaves de sucesso para as empresas. Até porque o reuso, ele garante que você tenha um sistema, pelo menos em tese, mais confiável, né? Você já teve vários testes, já teve baterias de testes, porque assim, você pode pegar um componente e testar,
gerar um erro lá na frente. E aí, como você já tem, né, um componente que já foi usado por vários sistemas, já foi corrigido possíveis bugs, você, em tese, né, você sempre vai ter ali uma coisa mais segura, mais confiável. E você tem aí o reuso de artefatos ou componentes é possível quando o projeto arquitetural está incorporado e orienta o processo de desenvolvimento do software. Isso, como discutido, permite antever os atributos de qualidade que o sistema suporta e também administra o cronograma de execução do projeto. Portanto, impacta positivamente o reuso e a economia do sistema, que é uma prática bem importante. Então, vamos falar sobre a importância desse reuso. Bom, a gente tem as características na arquitetura do software, constitui um artefato reutilizável, né, e o uso prático de arquitetura de software. Um arquiteto de software pode organizar o projeto e código do sistema. Na característica de oferecer um vocabulário de projeto, separar as funcionalidades, o uso prático seria como é que o arquiteto atua no processo de desenvolvimento desse software. Esses são alguns dos nossos exemplos aí dessa importância de reuso. Ou seja, é importante a prática do reuso, e, bom, resumindo, né? Bom, embora a arquitetura de software seja um tema relevante no contexto atual para o desenvolvimento de sistemas de software, tem seu foco no reuso e, portanto, considera tanto aspectos econômicos quanto a produtividade. Sua incorporação nos processos de desenvolvimento de software tem sido observada apenas em empresas de grande porte e poucos de médio porte. Entretanto, esse cenário começa a mudar, dada a crescente necessidade de integração de sistemas, a qual tem uma arquitetura de software como premissa. Assim, o fator econômico tem sido e será determinante para a sobrevivência de empresas de software. Novas estratégias de desenvolvimento de sistemas devem ser para o reuso e com reuso de componentes de software, e o pilar principal dessa estratégia é a arquitetura de software. Há, portanto, a necessidade premente de formação de capital humano e suas qualificações, ou seja, no desenvolvimento do software, você precisa ter uma arquitetura, quando você tem um software grande, você precisa ter essa arquitetura para conseguir melhor administrar esse software, evitar problemas, e ao desenvolver esse software, né, propriamente dito, você precisa fazer a reutilização de componentes, porque é muito importante você reduzir custos da sua empresa. Como você tem softwares mais complexos, maiores, você tem um custo muito alto. Então, assim, você fez um software, teve aquele custo, e você precisa, ao longo do tempo da manutenção, adicionar novas coisas, e vão gerar novos problemas, e isso é um custo muito alto para os softwares recentes. Antigamente, não. Geralmente, isso é um custo baixo. E deveria ser a complexidade que precisa. Preciso reduzir o custo ao máximo, senão essa empresa não sobrevive. Imagina só, você tem uma empresa que não usa muito, não tem a questão do reuso, né? Não foca tanto. E agora imagina uma empresa que tem, você consegue concorrer com ela? Dificilmente, né? Porque o custo dela é muito menor. Então, você, para fazer mais complexo, gasta mais dinheiro, você precisa reduzir esse custo. E é isso aí.